Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Kaf Ha Ya Ain Sad. Este é o relato da misericórdia de teu Senhor para com seu servo Zacarias. إذ نادى ربه نداء خفيا. Quando ele chamou por seu Senhor em secreto chamado. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Disse: Senhor meu, por certo meus ossos fraquejam e minha cabeça flameja encanecida, e jamais fui infeliz, Senhor meu, na súplica a ti. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. E por certo temo os herdeiros depois de mim, e minha mulher é estéril. Então dadiva-me de tua parte com um herdeiro. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Que herdará de mim a ciência e herdará da família de Jacó o reino, e faze o Senhor meu agradável a ti. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Alá disse: Ó Zacarias, por certo nós te alviçaremos um filho, cujo nome será Yahya, João, para quem antes não fizemos homônimo. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Zacarias disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto minha mulher é estéril e com efeito já atingi da velhice a decrepitude? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Disse ele: Assim teu Senhor disse: Isso me é fácil, e com efeito criei-te antes, enquanto nada eras. A palavra Jesus, em árabe, Isa, 25 vezes. A palavra Maryam foi mencionada 34 vezes. Sendo que 23 vezes, Maryam foi mencionada com seu filho. O nome de Jesus no Alcorão é mencionado mais vezes que o nome de Muhammad. Quantas vezes é mencionada a palavra Muhammad no Alcorão? 5. Daí dizem, foi Muhammad que escreveu o Alcorão. Então ele escreveu 25 vezes o nome de Jesus, botou somente 5 vezes o nome dele no Alcorão, esqueceu o nome da mãe própria dele, esqueceu o nome de suas esposas, esqueceu o nome de suas filhas. Fala profeta, mensageiro, mas o nome Muhammad 5 vezes ou 4 mencionado no Alcorão. Bom, o que o Alcorão fala sobre a Virgem Maria? Olha só, na surata número 3, fala quando ela nasceu, fala de quem cuidou dela, fala que os anjos conversaram com ela, e fala que os anjos deram boas novas a ela, que ela teria um filho chamado Jesus. Na surata número 4 fala 2 momentos.
aquilo que acusaram ela e dizendo que Jesus é seu filho. Na Surat Maryam, que é mencionada, que tem o seu nome, começa a história dos anjos anunciando Jesus. Quando Jesus nasceu e como Jesus defendeu a honra de sua mãe. Na surata número 67, foi mencionado uma vez, somente e Maria, a filha de Imran, que era o nome de seus pais. Na surata número 3, traz mais detalhes. São descendentes uns dos outros, e Alá é oniovinte, onisciente. Lembra-lhes de quando a mulher de Imran disse: Senhor meu, voto-te o que há em meu ventre consagrado a ti, então aceita-o de mim. Por certo, tu és o oniovinte, o onisciente. A mulher de Imran teve um filho, ó Senhor, quer ter um filho que sirva somente a ti e seja devoto no templo. Vai servir a ti e ao templo. Foi o que ela pediu. O que aconteceu? E quando deu à luz a ela, disse: Senhor meu, por certo dei à luz uma varoa, e Alá era bem sabedor de quem ela dera à luz. Ó Senhor, eu quero um homem que sirva o templo, as oferendas, e adore e seja um devoto. Quando ela deu à luz, veio uma menina. E na cultura da época, as mulheres não servem um templo, somente os homens. Ó Senhor, eu pedi, tu disse que iria me atender. Quero um menino. Vem uma menina. Às vezes o pai pede: não, quero um menino que vai ser jogador de futebol. Vem menina. E agora? E agora que eu faço? Então essa menina será a mãe do jogador de futebol da próxima geração. Deus estava preparando algo para a família de Imran. Tu pediu alguém que vai servir o templo? Tu pediu alguém que vai levar a profecia? Será atendido. Mas dentro dos nossos planos, não no teu, vai vir uma mulher que dará a luz de um homem, que será Jesus. Allahu Akbar. Imran queria que um filho. Não. A tua filha vai ser a mãe do profeta. Às vezes o muçulmano, a pessoa, qualquer pessoa, pede algo para Deus. Ó Deus, eu quero isso. E veio só isto. Tá bom. Esse só isto é que está a bênção. A bênção não está no muito. A bênção não está naquilo que tu escolhe. Está naquilo que Deus escolhe para você. Fica a dica. E o varão não é igual à varoa, e por certo chamei-lhe Maria, e por certo entrego-a e sua descendência à tua proteção contra o maldito Satã. Aparentemente, foi frustrado. Quero um homem, viu uma menina, Mariam, e disse: ó Allah, ponho ela na tua proteção. Ponho ela, minha filha, na tua proteção do Satanás. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe disse num dito autêntico que toda criança quando nasce o Satanás dá um beliscão. Tá rindo, mas contigo foi também, comigo também. Na hora você não riu, na hora você chorou. Exceto Maria e Jesus. Todos. Esse versículo. Então seu Senhor acolheu-a com bela acolhida e fê-la crescer belo crescimento, e deixou aos cuidados de Zacarias. Cada vez que Zacarias entrava no santuário, encontrava junto dela sustento. Mariam, reclusa no santuário, cada vez que Zacarias entrava, achava o sustento. Esse sustento achava frutas fora de época. Se estranhava, Zacarias: de onde é que vem essa comida, Mariam? De onde é que vem essas frutas fora de época? Se você é reclusa no templo, não sai do templo,
Como é que essa fruta, se fosse de época, já era estranho. Imagina fora de época. O que Mariam disse? Ela disse, de Alá, por certo Alá dá sustento sem conta a quem quer. Allah que me abastece. Em árabe, Inna Allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab. Allah sustenta quem Ele quer sem ter que prestar conta para ninguém. Significa Allah que abastece. É Allah que garante. Sem ter que provar para alguém, para o outro. Se é Allah que te abastece. Antes de tu pedir, não há necessidade alguma de você procurar o sustento de outro que não seja Deus. Peça para Deus, ó Deus, me abasteça. Me abasteça. Às vezes o ser humano se apega nas coisas materiais, todos nós somos apegados a isto. E às vezes nós achamos que é meu trabalho que me traz o sustento. Que se eu não fizer o que meu patrão pede, seja bom ou ruim, certo ou errado, ele vai cortar o meu sustento. Mas quem é que sustenta? É Allah. Quando a pessoa tem isto no coração, não trai, não mente, não engana, não passa a perna, não passa a mão, não precisa mentir. É Deus que sustenta. É Deus que sustenta, igual Mariam aqui. De onde é que vem isso, Mariam? Deus que sustenta. Eu não sei, eu peço, aparece aqui. Que fé, hein? Allahu Akbar. Ali, Zacarias suplicou a seu Senhor. Quando tu vê uma graça divina acontecendo, a posição das pessoas é uma de duas. Tu vê uma graça em alguém, é uma de duas. Ou dizer, não merece, e põe um olho grande, olho gordo, põe ain. Ou diz, Masha Allah, Deus abençoe, ó Deus, me deu o mesmo que agraciou a ela. Seres humanos é dois. É uma. Quando vê a graça em alguém, diga, não merece. Ou fala, que bonito, aconteceu esses dias aqui, a pessoa viu uma rosa ali embaixo, que bonito essa flor. Quinta-feira eu vim, a pessoa falou, Sheik, olha a flor aqui, ó, morreu. Murchou. A pessoa chegou na mesquita e quarta-feira, que bonita essa rosa. Eu falei, ai meu Deus do céu. Quinta-feira a moça olhou, Sheik, olha a flor, o que tem? Morreu, murchou. Quando tu vê uma coisa que é graça, que tu gostaria, para evitar olho grande, diga, Masha Allah, benza a Deus, e pede para Deus ter a mesma dádiva. Não peço a Deus, me dê aquilo que Ele tem, tira dele e dá para mim, mas, ó Deus, me agracie aquilo também. Onde é que nós tiramos isto? Nesse episódio, quando Zacarias viu a graça de Deus ali, repita o que ele falou. Ele disse, Senhor meu, dadiva-me de tua parte com descendência primorosa. Ele viu a graça de Deus presente ali na história de Maria, correu, ó Deus, me agracie também da mesma forma que tu agraciou ela. Allahu Akbar. Porque, gente, tem a inveja e tem a vaidade. O que vem primeiro, a inveja ou a vaidade? É a inveja, né, que vai. E o que é pior, a inveja ou a vaidade? Quem é que se sente, quem é que uma vez na vida já sentiu invejado aqui? Invejado. Quem é que uma vez na vida já se sentiu invejado? Tá. Quem é que uma vez na vida já invejou? E continua invejando? Inshallah, que sociedade... É a inveja, em árabe, hasad. Hasad. Vaidade, kibr. Se achar. Diz alguns teóricos, entre a inveja e a vaidade, primeira pessoa tem vaidade. Quando ela não supre isso, vem a inveja. Em que sentido?
Alguns seres humanos têm a necessidade, precisam se autoafirmar, mas de que forma? Desprezando os outros. Ele entra no recinto, faz uma visão, a vaidade tem uma visão horizontal e a inveja vertical. No sentido, a vaidade, a pessoa ela entra, ela tem que olhar para alguém, sentir que alguém está pior que ela. Porque se ela se sente que alguém está pior que ela se sente, anamuhim, eu sou importante. Fulano fala mal, se veste mal, não sei o que, é isso, é de outro gênero, outra cor, outro país. Bom, começa a rotular, para quê? Então eu estou bem. Então, eu estou bem, eu sou um ser. Humano não sei, mas eu sou um ser, eu existo. Por quê? Ele conseguiu rotular as pessoas que desqualificou as pessoas. Faz isso somente para ele se sentir que ele existe. E é o primeiro pecado do Satanás. O Satanás invejou Adão só depois da soberba. O Satanás só invejou Adão depois que disse, eu sou melhor que ele. Eu sou, porque a troco de quê, Senhor Satanás, tu é melhor que Adão? Eu sou do fogo, ele é do barro. Todo mundo que acha que é superior ao seu semelhante, por causa de cor, de sexo, onde nasceu, está seguindo os passos do Satanás. É a vaidade. E disse um grande sábio de Islã, Ibn Qayyim, que ele, antes dele falavam, se você entrar numa mesquita e achar que alguém ali dentro é menos que você, saiba que sua inveja está acesa ainda. Sua inveja não, sua vaidade. E ele diz o quê? A vaidade e a inveja são dois deuses no coração de todas as pessoas. Algumas pessoas obedecem seus deuses, outras ignoram, e a outras só adoram Deus. Então isso existe no coração de todo ser humano, só que às vezes oscila. E quando a pessoa ela olha, conseguiu desqualificar todo mundo. Não, aqui eu sou a última Coca-Cola, o Diet do supermercado. Não, eu sou o último Ruffles do Carrefour. Então ela se acha, daí entra alguém, aparece essa pessoa, tem, e de fato ocupa uma posição, ou está numa situação que ela não vai atingir, o que sobra para ela? Abrir os olhos e invejar. Tomara que caia. Tomara que quebra a perna. Tomara que perca a voz. Tomara que aquilo. Então, primeiro vem o quê? A vaidade, quando ela não é freada, quando ela não é controlada, quando ultrapassa, vem o quê depois? Hasad. Satanás só invejou Adão depois da vaidade. E a oração toda, Salat, Allahu Akbar, nos ensina a quebrar a vaidade. Repito, dádiva, a graça de Deus em alguém ou para alguém, o que se faz? Duas pessoas, uma inveja e a outra, ó Deus, me conceda, da mesma forma que concedeu a pessoa. Isso que Zacarias fez. Continue. E lembra-lhes, Muhammad, de quando os anjos disseram, ó Maria, por certo Alá te escolheu e te purificou, e te escolheu sobre as mulheres dos mundos. O profeta Muhammad disse que as melhores mulheres e mais perfeitas e incompletas da humanidade são 4. A mulher do faraó, chamado Ásia, Maryam, Khadija e Fátima. Continue. Ó Maria, sê devota a teu Senhor e prosterna-te e curva-te com os que se curvam. Esses são alguns informes do invisível que nós te revelamos. Esses são algumas informações do mundo incognoscível, do mundo oculto que revelamos a ti. Desta passagem pegamos uma regra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só sabe das notícias, das informações dos povos passados
e dos profetas anteriores, só soube disto através do quê? Da revelação. Não leu, porque não sabia ler, e ninguém contou para ele. Apesar que a história fragmentada existia entre os árabes, mas tudo aquilo que o mensageiro de Deus sabe, da história dos profetas, dos anjos, foi através da revelação. Portanto, não fale sobre o mundo do além, pós-morte, paraíso, inferno, povos passados, a não ser baseado naquilo que Deus revelou, não na especulação. No islamismo não tem simbolismo, numerologia, cabala, esotérico, não tem isso no Islã. Tem revelação que Deus informou a Muhammad, que é o Corão, e outras revelações que Deus revelou a Muhammad, que ele transmitiu e chamamos de Sunnah. Não há especulação. Agora a pessoa pergunta, a altura entre especulações, Deus falou, não falou, então acabou o assunto. Se fosse interessante e iria mudar a história, Deus teria notado. Continue. E não estavas junto deles quando lançavam seus cálamos para saber quem deles cuidaria de Maria. Ok. Pula para o 45 direto. Lembra-lhes de quando os anjos disseram, ó Maria, por certo Alá te alviçara o verbo vindo dele. Seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida e dos achegados a Alá. E quando os anjos vieram a Maria, os anjos vieram anunciar a ela que ela seria a mãe do Messias. Em árabe, Masih. Messias em árabe significa aquele que passa a mão. Aquele que passa a mão para curar, para abençoar, para proteger, para ungir. Masih. Agora começa a história de Maria, ela e Jesus. Será que abrimos especulações onde era a casa da Virgem Maria, onde ela passou a adolescência, onde ela passou a puberdade, onde ela vê... O que isso tem a ver com o objetivo da revelação? Porque a pessoa se ocupa às vezes com pesquisas arqueológicas, estudos, pode descobrir até, sei lá, DNA da Virgem Maria, mas não vai mudar a história em nada, não vai mudar o objetivo da revelação. Isso sempre para nós muçulmanos não ficar preocupados ou se ocuparem é interessante, mas diante da fé é irrelevante. Historicamente tudo bem, mas que essa descoberta histórica não compromete, não vai atrasar e nem adiantar aquilo que Deus prescreveu. Religiosamente não tem sentido. É proibido pesquisar? Não está proibido. Mas não se ocupe muito com isso. Porque agora começa a história de Maria, os anjos chegaram até ela para anunciar que ela seria a mãe do Messias. O nome dele seria Jesus. Se pular para a surata número 19, e eu repito, foi revelada antes da surata número 3, a partir do versículo 16, o que fala? E menciona Muhammad no livro a Maria, quando se insulou de sua família em lugar na direção do Oriente. Aqui, essa passagem é depois que os anjos anunciaram ela. Vamos ver a história, continue. E colocou entre ela e eles um véu. Então enviamo-lhe nosso Espírito, e ele apresentou-se-lhe como um homem perfeito. Ok, no Surata 3, anjos chamaram ela. Aqui falou o nosso Espírito. Tá? Anjos, plural. Aqui falou o nosso Espírito.
O nosso espírito no Alcorão é referência ao anjo Gabriel. Jibril, em árabe, ou Jibrail, que é Gabriel. Falou no plural e agora falou o nosso anjo, o nosso espírito, que é o anjo Gabriel. Há contradição, anjo Gabriel? Não há contradição. Porque Deus pode ter mandado uma legião de anjos e na frente o anjo Gabriel anunciando. Há contradição? Não há contradição. Continuo do 19. Desculpa, os anjos tomaram uma forma humana. Os anjos, eles podem tomar a forma humana. Continue. Ela disse: por certo, refugio-me no misericordioso contra ti. Se és piedoso, não te aproximes. O que aconteceu? Ela viu os homens, se assustou e disse: Auzu billah, não chega perto de mim, porque eu sou uma menina, fui consagrado ao templo, não quero nem saber quem são vocês, mas o que quer que for vocês, Auzu billah, me amparam em Deus de vocês. Ele disse: sou apenas o mensageiro de teu Senhor para te dadivar com o filho puro. Se filho puro, Jesus, Deus chamou ele filho puro. Allahu Akbar. Agora começa. Ela disse: como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou e nunca fui mundana? Ele disse: assim teu Senhor disse, isso me é fácil, e sê-lo-á para fazer dele um sinal para os homens e misericórdia de nossa parte. E foi uma ordem decretada. Esse versículo mostra a surpresa. Da onde que eu terei um filho? Nenhum homem me tocou. Da onde que eu vou ter um filho? Se eu não sou casada? Se ninguém me conhece? Como é que eu vou ter um filho se eu sou consagrado num templo? Da onde? Da onde? Se tu voltar para Surata 3, versículo 47. Ela disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou? Ele disse: assim é. Alá cria o que quer. Quando decreta algo, apenas diz-lhe: sê. Então é. Deus decretou assim. Deus não criou Adão sem pai e mãe. Não criou Eva sem mãe. Não é possível fazer Jesus sem pai. Deus quis assim. E Deus Deus irá fazer de Jesus misericórdia e sinal para a humanidade. Deus faz o que quer, cria o que quer. Se Deus cria o que quer, não tem a capacidade de fazer o que quer? Deus cria o que lhe apraz. Deus criou Adão sem pai e mãe. Criou Eva sem uma mãe. Criou Jesus sem pai. Se ele cria o que quer, não pode fazer o que quer? Claro que pode. Algo é impossível para ele quando ele quer? Não. Mas os anjos vieram para Maria e já anunciaram de cara a missão do teu filho. E ensinar-lhe-á a escritura e a sabedoria e a Torá e o Evangelho. Vai aprender 4 coisas: o livro, a sabedoria, a Torá e o Evangelho. Ele vem corroborando, não para acabar com a lei antiga. Então vai ensinar o livro, a sabedoria. Sabedoria pode ser a suna dele. A suna de Jesus é a sabedoria. A Torá vai corroborar a Torá. E vai Evangelho em árabe, Injil. Nós muçulmanos acreditamos no Evangelho. Se alguém pegar o Evangelho embaixo do braço, o muçulmano pode dizer: eu acredito no Evangelho que está na mão das pessoas? Vamos ver. Deus revelou a Jesus um Evangelho. Evangelho segundo qual? Quem agora? Hã? Não, também não. É o Evangelho segundo Barnabé. Qual é o primeiro Evangelho na ordem cronológica, sabe? Que foi compilado.
Nós acreditamos no Evangelho segundo Jesus. Evangelho de Jesus. As versões, as 4 versões, e sem falar as versões que não entraram, como é que se chamam? As versões que não entraram na parte os apócrifos. Nós acreditamos no Evangelho de Jesus, que ele ditou, foi revelar que Deus inspirou ele falar. Porque os outros evangelhos que existem até hoje, não são Jesus, não é Jesus que está falando. Quem é que está falando? Paulo de Tarso e companhia. Os discípulos. Então são os evangelhos segundo discípulos. Fazendo uma comparação, é o mesmo que falar a Sunna. Relataram a Sunna de Jesus. Relataram a história de Jesus. Relataram até antes de Jesus nascer. Jesus ia falar do rei mago. Relataram até o desaparecimento de Jesus. Jesus está relatando sobre si mesmo. Então tem um livro, esqueci de trazer, que chama-se O que Jesus Disse, que é um estudo crítico, uma crítica construtiva sobre quem escreveu os evangelhos. Os evangelhos que contém hoje são a palavra literal de Deus a Jesus ou são narrativas? Narrativas. Nós muçulmanos acreditamos que Deus revelou um livro chamado Evangelho a Jesus. A revelação. O que contém nos 4 evangelhos, há coisas que Jesus disse. E a maioria das coisas não foi Jesus que disse e nem ele relatou. Bom, que idioma Jesus falava para começar? O aramaico. E o primeiro evangelho foi escrito em que idioma? Grego. Vocês imaginem que eu estou há 40 minutos falando, viu, Fernando? 40 minutos falando. Tudo que eu falei aqui, nesses 40 minutos, o Jafar lá atrás, daqui a 70 anos, escreve tudo que o Sheikh Rodrigo falou em 40 minutos, mas ele escreve em grego. Qual é o problema? Estão rindo. Evangelho é a mesma coisa, fé. O que você acha, Jafar? Ele é historiador, não é? Que eu falei em 40 minutos, daqui a 70 anos escreve em grego. E aí, o que você acha? Pode ter alguns erros, né? De tradução. Pode ter alguns erros, 40 anos nem sabe o nome dele, vai saber de mim. E falo-á mensageiro para os filhos de Israel. Deus vai fazer Jesus mensageiro para os filhos. Segundo o Corão, segundo a própria Bíblia também, Jesus é mensageiro para toda a humanidade ou só para as ovelhas desgarradas de Israel? Não é para o mundo inteiro? Então o Corão aqui corrobora o que está no Novo Testamento. Jesus, filho de Maria, ou Jesus de Nazaré, ele é mensageiro de Deus, a priori, para os israelitas. Se alguém fora dos israelitas quiser acreditar em Jesus, está impedido? Não. Mas a mensagem central e principal dele é para os filhos de Israel. Segundo o Evangelho, para as ovelhas de Israel. Ovelhas desgarradas, eu não recordo literalmente o termo bíblico, mas Jesus é somente para os israelitas. Mensageiro para os israelitas. Quem é que tornou na história Jesus universal? Não. Quem tornou a mensagem de Jesus para o mundo inteiro? Dos apóstolos. Paulo. Sim. Até Paulo a mensagem era só para os israelitas. Só para os israelitas. Depois de Paulo a pregação foi para os gentios. A mensagem na época de Jesus, o Islã, a pregação na época de Jesus, até Paulo era só para os israelitas. Foi então ele que mandou para o mundo inteiro. Por isso,
E o Alcorão corrobora que Jesus é o quê? Repete, por favor. E falo-á mensageiro para os filhos de Israel, Agora, qual é a primeira mensagem de Jesus, segundo o Alcorão? Continue. aos quais dirá: cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor. Esses sinais podem ser milagres. Esses sinais podem ser o próprio Evangelho. Um dos principais sinais. Jesus teve vários sinais, mas um dos principais, continue por favor. Eu vos criarei do barro uma figura igual ao pássaro, e nela soprarei e será pássaro, com a permissão de Alá. Jesus, um dos sinais da profecia e da veracidade da mensagem de Jesus, pegava um barro, modelava um pássaro, assoprava e saía voando. Jesus fez isso com a permissão de Deus. E curarei o cego de nascença, o leproso, e darei a vida aos mortos com a permissão de Alá. Com a permissão de Deus. É um poder que Deus deu a Jesus, é um sinal que Deus deu a Jesus. Mas isso que Jesus fez, Informar-vos-ei do que comeis e do que entesourareis em vossas casas. tudo isso que Jesus fez, foi com que? A permissão de Deus. Ele era enviado de Deus. Todos os milagres que ele operou e que ele fez são sinais da unicidade, da grandeza de Deus. Tudo isso foi com a permissão dele. Jamais ele disse, eu que fiz. Jamais ele disse, eu curei o leproso, com a permissão de Deus. Eu dou a vida, com a permissão de Deus. Ninguém chegará a Deus a não ser seguir os meus passos. Quem é que falou isso? Jesus. Mas quem é que esperou ele falar? Foi Deus. Então no Islã, nós dividimos a ação do profeta e aquilo que Deus inspirou o profeta a fazer. Por certo, há nisso um sinal para vós, se sois crentes. Se sois crentes em Deus, vão acreditar que Jesus fez isto com a permissão de Deus. Mas vem mais coisa, outra missão de Jesus. E cheguei-vos para confirmar o que havia antes de mim. Jesus veio para corroborar a Torá, ou ele veio com a mensagem de fazer valer a Torá? Corroborar. Eu acredito que até no Evangelho também, ele não veio para mudar a lei mosaica. Ele veio para mudar a interpretação que as pessoas tinham da lei. Eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir. Então esse versículo, o Corão está corroborando. Ele veio para fazer valer, corroborar, fazer cumprir. Não chegou agora, acabou, esquece a Torá. Continue. A Torá, e para tornar lícito para vós algo do que vos era proibido. Aí tem uma regra. O grande teólogo do Islã, o nome dele é Abu Abdillah Al-Qurtubi. Al-Qurtubi é um dos maiores intérpretes do Alcorão, um dos maiores juristas, que é do século V do Islã. Ele tem um livro que ele faz a interpretação total do Alcorão, versículo por versículo e até palavras por palavras. E o Qurtubi, de todos os versículos, ele procura tirar uma regra geral, claro, isso baseado na tradição do profeta Muhammad, que um profeta, ele vem. Há uma diferença entre mensageiro e profeta. Mensageiro é aquele homem que Deus escolheu, elegeu, para transmitir a mensagem de Deus e trouxe junto uma revelação, um código, uma lei, um livro. O profeta veio com a mensagem de Deus para fazer valer aquilo que o mensageiro anterior disse. Um profeta veio para reforçar a mensagem, a missão do mensageiro. O mensageiro veio para com uma lei, uma legislação, um livro. Um profeta veio para resgatar as pessoas a seguirem a lei daquele mensageiro. Portanto, todo mensageiro é profeta, mas nem todo profeta é mensageiro. Zacarias veio com um livro revelado, veio com uma lei, veio para... A palavra Nasser e Mansukh eu esqueci em português. Ele veio para abrogar leis anteriores? Não. João Batista, ele veio para abrogar as leis anteriores? Não. Veio para fazer um povo, vamos seguir os passos de Moisés. Lembre de Davi e Salomão.
Então a diferença entre mensageiro e profeta. Jesus é mensageiro e profeta. Primeiro ele é profeta, depois é promovido. É a expressão minha. A mensageiro. Tá?